Hoje, 12 de agosto de 2024. Namaskaram, sejam felizes. Estamos transmitindo também ao vivo pelo YouTube esse Darshan. Vou deixar a Leila fazer as honras e a gente já começa. Muita gratidão a todos aqui presentes. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Começamos maravilhosamente bem, né? Então, só queria falar o que é o Darshan, né? Na verdade, Darshan é a prática de olhar ou estar na presença de uma divindade ou um mestre plenamente realizado, e assim obtermos a visão divina. E é uma oportunidade de obter evolução e realização espiritual. Ou seja, é um presente para nós estarmos aqui. Então, que nesse momento trazemos toda a nossa intenção, toda a nossa presença, para que nós tenhamos o entendimento que for de nosso mérito. E começaremos com perguntas e respostas. Do nosso tutor Saulo. Gratidão. Nós temos três perguntas, tá? Primeira pergunta, eu vou falar, depois eu coloco no chat. Como me conectar tão profundamente com Deus a ponto de me sentir completamente preenchida e unida ao todo? Podemos dar início? Perfeito. Bom, como me conectar tão profundamente com Deus ao ponto de me sentir completamente preenchida e unida ao todo? Primeiro é reconhecer que nada está desconectado. Isso é o que vai trazer o real entendimento da completude. Porque enquanto nós acreditarmos que estamos desconectados, haverá o sofrimento e a busca por uma completude, de um preenchimento que ele seria ilusório. Nós normalmente temos esse vazio, a gente pode dizer esse vazio, não o vazio do silêncio, o vazio da completude, mas esse vazio que nos faz, inclusive, ter essa ideia de separação, e nós buscamos preencher esse vazio com inúmeras coisas durante a nossa existência. Nós buscamos preencher esse vazio com pessoas, com coisas, com situações. E muitas vezes nós nos esquecemos que esse lugar de preenchimento, ele já é pleno da experiência da graça. Então, me conectar profundamente com Deus é uma prática que ela não pode ser ensinada, porque essa conexão profunda com Deus, ela é de cada ser que reconhece a completude do divino em si. Então você pode levar as pessoas a estados de consciência, você pode elevar a sua consciência, você pode elevar os seus estados a estados iluminados de consciência, você pode trabalhar ativamente para que você se conecte cada vez mais, mas sempre tomando cuidado, assim como eu sempre digo, de não se confundir com as experiências e não acreditar
que aquele caminho trilhado é o único caminho para se chegar àquilo que você considera Deus. Porque querer repetir uma experiência é um erro. Vou citar como exemplo. Você, de certa forma, teve uma conexão muito profunda e você estava em tal lugar, em tal hora, com tal aroma, com tal luz, com tal vela, com tal música, e você teve uma conexão, e quando você tenta voltar àquela conexão, é um erro, porque você nunca vai voltar àquilo que já foi experienciado antes, porque foi uma experiência. E aquilo levou você ou elevou você a um estado que conectou ou que trouxe a relembrança da conexão com algo maior, mas aquilo não significa que é uma conexão ao ponto de sentir completamente preenchida e unida ao todo. Porque quando a gente fala do sentimento da completude, desse preenchimento e unida ao todo, a gente está falando do estado da unidade. A gente está falando da consciência daquilo que tudo é. Então, como me conectar tão profundamente com Deus ao ponto de eu me fundir com Ele? Essa é a questão. Como eu faço essa fusão do divino aqui? Como que eu me completo? Como que eu me coloco, de certa forma, disponível para que essa fusão aconteça em mim? Para que eu seja material e imaterial, visível e invisível, indivisível, transcendendo todas essas barreiras que a mente humana coloca para nós, de como já falado inúmeras vezes, de ser, pertencer, buscar, buscar se realizar, buscar pertencer, buscar ser, não perdoar, levar consigo amarras, mágoas, angústias, anseios. Quanto mais a gente está leve na gente mesmo, mais as coisas fluem, mais as coisas elas vão sendo liberadas de nós, mais elas vão favorecendo com que esse nosso grande espírito se faça presente e nos admita nessa completude do ser. Então, buscar por essa completude é o que o buscador espiritual faz constantemente. Não se confundir com as experiências vai trazer essa completude. Porque nós nos confundimos com essas experiências. E muitas vezes a gente vai chegar num nível tão avançado de conexão que a gente vai falar assim: Uau, eu nunca vivi ou experienciei ou senti algo como isso até o seu próximo passo. Até o próximo passo. Até a outra vez. Até a outra vez. Até a outra vez. É um ciclo sem fim de uma busca por algo que já está disponível, que já está aí. A gente poderia responder de uma forma muito rápida, mas seria muito direta, né? Você já está aí, não há nada a ser buscado. A completude já é você, se resolva. Não é isso? Mas o que é bonito disso tudo é nós percebermos que somos seres humanos vivendo, experienciando uma alma humana, uma vida humana, entendendo, identificando como eu conquisto essa completude da matéria naquilo que eu sou aqui, realizando essa fusão, mesclando camadas, nos desenvolvendo de certa forma, o qual nós compreendamos cada vez mais na claridez de toda a altitude do ser o que realmente somos. E o tanto de esforço nós estamos realizando para que sejamos algo, sendo que já somos, para nos conectarmos a algo, sendo que já estamos conectados, para percebermos algo que já está aqui. Precisamos
realizar. O vazio de uma escassez que consegue ser preenchida primeiro. Se é um companheiro, se é uma companheira, se é o dinheiro, se é o trabalho, se é ser aceito, se é ser querido, as relações familiares, as amizades. Porque se nós buscarmos a realização sem com que nós tenhamos desenvolvido esse senso de completude dentro de nós, nós iremos utilizar o nosso ego espiritual para suprir toda a falta de tudo aquilo que a gente não conseguiu conquistar na matéria. É por isso que se cai. Não consegui o suficiente para isso, então eu vou ter que tirar de alguém. Não consegui tal coisa, então eu vou ter que. E normalmente você vê que essas quedas elas estão sempre ligadas ao chakra básico. Você nunca vai ver alguém dentro da espiritualidade cair por qualquer outro motivo que não seja chakra básico. Você não vai ver. Ou é sexualidade, ou é dinheiro. Sempre, sempre o que está atrelado ao que é mais alto é o que é mais baixo, porque como em cima e embaixo, e é só um reflexo da altura consciencial humana adquirindo formas de completar-se. Seria tão mais simples se nós entendêssemos que não há separação. Seria tão mais simples se nós nos colocássemos disponíveis para a compreensão. Mas nós buscamos por sermos reconhecidos, por termos razão. Imagina você ser apenas um grão de areia naquela imensidão da praia? Claro que não. Você é uma areia especial. Você é uma areia verde brilhante, borbulhante, que, sei lá, mas por que que a gente não pode ser somente um grão de areia nessa imensidão, nessa vastidão? E termos a certeza nessa mandala da vida de que somos a completude. Quando você observa um quadro, você não olha somente o cadarço daquele tênis, você olha o tênis. Quando você ouve uma música, exceto se você está buscando por algo, mas quando você ouve uma música, você ouve a música. Se você estiver buscando, eu quero saber como é a guitarra dessa música, tudo bem, você vai, você vai ver. Quando você está vendo uma pintura e você quer ver como foi feito tal coisa, qual técnica foi executada, é uma outra coisa. Mas quando você olha para um ser humano, você está vendo um ser humano. Quando você tenta se encaixar a algo, alguém, a um padrão, você está realizando um esforço. E aquilo gera um sofrimento, porque ele vem através da escolha de ser visto, querido, amado. Se você não reagisse a essas questões, se você tivesse disponível para o amor e para o medo da mesma forma, se você se entregasse de verdade ao mistério, como seria? Ninguém vai te contar, porque quem precisa atravessar esse túnel sombrio é você mesmo. Por isso que é autorrealização.
Por isso que é autorresponsabilidade. Por isso que é autoconhecimento. Nada que venha de fora vai completar o vazio existencial dentro de você, nem mesmo a ideia que você tem sobre o que seja Deus. Porque se esse Deus que você busca vem para completar uma ideia de solidão no seu coração, não é Deus que você está buscando. Porque em Deus não há medo, não há solidão, não há falta. Não tem como ele completar se você é isso. Às vezes nós estamos buscando Deus, mas nós estamos buscando o nosso pai, a nossa mãe, um reconhecimento, um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga, um filho, uma filha. Nós só mudamos os nomes porque às vezes não temos consciência o suficiente daquilo que nós estamos querendo. Às vezes eu posso me colocar em um lugar ao qual eu já conquistei tantas coisas e só falta conquistar-me a mim mesmo. Qual é a melhor forma de se conectar com isso? Sendo você. Mas não é esse sendo você pequeno, não é esse seja com S minúsculo. É o ser você, o ser com S maiúsculo. E esse você, dessa completude, autorresponsável, que já não se confunde e observa, aceita, é perene, é sublime. Então, como me conectar tão profundamente com Deus? Cada um tem a sua ideia do que é Deus. Cada um tem a sua relação do que é Deus. Cada um compreende dentro da sua mente, do seu imaginário, do seu coração, sobre o que é a figura de Deus. E cada um se relaciona com esse Deus da forma com que foi ensinado, ou aprendido, ou sentido, ou experienciado, ou qualquer coisa que seja. Eu posso ter uma intimidade com Deus de um irmão, eu posso ter uma intimidade com Deus de um parceiro de negócios, eu posso ter uma intimidade com Deus de um chefe, eu posso ter uma intimidade com Deus de um, um extremo carrasco que vai me punir e que eu preciso ficar me justificando e me julgando o tempo todo por todas as minhas atitudes, por tudo que eu faço. Todo esse aprendizado dessa conexão profunda com Deus é de cada um consigo mesmo, porque não vai adiantar eu dizer para você que Deus não vai te punir se você sente, aprendeu e já está há vidas tendo essa relação com o divino. Seja ele Deus, seja ele interdependência, seja ele qualquer coisa que você queira chamar, deusa, do jeito que você quiser. Olha os nomes, olha as faces. Quantas faces foram necessárias dentro do hinduísmo para transmitir um Deus de poder, um Deus de amor, uma deusa de prosperidade, uma deusa de sabedoria, um Deus de proteção, um Deus. Olha quantas faces foram necessárias, quantas cores, quantas formas, quantas armas, quantos símbolos. Pega todas as doutrinas, religiões, conhecimentos, quantos nomes de Deus existem. Então, como me conectar tão profundamente com Deus
ao ponto de me sentir completamente preenchida e unida ao todo, encontrando a sua melhor forma de conexão com o divino e estabelecendo consigo mesma e essa ideia do divino, uma relação amorosa, sintrópica, uníssona, amiga, real, latente, verdadeira, presente, somente trazendo o divino para o dia a dia, sabe? Acordei, escovei dente, fui dormir, estou eu e o divino no banheiro, escovando dente, estou eu e o divino comendo minha comida, estou eu e o divino andando de bicicleta, aonde quer que eu esteja, fazendo o que eu esteja, o que seja, esse divino é presente. Essa energia é presente. Ela é abundante, ela é manifesta, ela é conectada. Ela não precisa com que você se conecte a ela. Entenda isso como uma frequência. Está lá. Talvez nós que ainda não tenhamos percebido isso. A sua forma é a melhor forma de se conectar com o divino. Porque a sua melhor forma, essa forma que você já é a única forma que vai fazer com que você se sinta completamente preenchida e unida ao todo. Todas as outras formas irão levar você a encontrar a sua melhor forma. Seja por meio de uma conexão corporal, seja por meio de respiração, seja por meio de cores, de aromas, de músicas, de qualquer coisa que seja. A sua melhor forma é a melhor forma de conectar com esse divino. Por isso que é importante nós experienciarmos, para que nós descobramos a nossa melhor forma. E a sua pode ser uma, e a do outro pode ser outra. E todos estão conectados da mesma forma, ao mesmo divino, de maneiras diferentes, porque a forma com que nós nos relacionamos conosco mesmo é a forma com que a gente se relaciona com essa ideia do que seja o divino. Então, a ponto de me sentir completamente preenchida e unida ao todo, é justamente não criando separação, aceitando completamente, se rendendo completamente, para que isso flua cada vez mais e a gente experiencie cada vez mais estados. Porém, de certa forma, não nos confundamos. Não existe fim. Não existe um lugar onde você vai chegar. E não existe fim. A iluminação espiritual é apenas o início. Se fossem existir degraus, seria o primeiro degrau para o seu real contato com a espiritualidade e o desenvolvimento de vida. Seria um primeiro degrau. Tudo que você faz antes desse primeiro degrau é a experiência que estamos
aqui e agora. Quando você der o primeiro passo nos estados iluminados de consciência, porque existem estados iluminados de consciência, existe iluminação espiritual, existem iluminações e existem os estados mais avançados que vão entrando no cósmico, na integridade superior da energia, que é o todo da fonte cósmica. Não nos confundamos. Experiências são experiências. Voltou ao estado que era. Lembra disso que eu falava na salinha lá de casa? Passou, fenômeno. Ah, mas foi lindo, foi maravilhoso. Foi lindo, maravilhoso. Passou, fenômeno. Não, mas você não está entendendo. Foram 20 dias de um estado que eu nunca senti na minha vida. 20 dias contado. Passou, fenômeno. Eu estou um ano desse jeito. Passou, fenômeno. Tem alguma condicional? Fenômeno. Foram estados sublimes de consciência, podendo inclusive ser estados iluminados de consciência. Podemos até dizer assim. Podemos ter estados tão sublimes, mas tão sublimes que nos levaram a um estado iluminado de consciência. Sustentou? Não sustentou? Fenômeno. Existe esforço para sustentar? Fenômeno. Não existe esforço para sustentar? Laranjeira, limoeiro, macieira, romã, sabiá, está fazendo esforço? Não, então você também não. Não tem esforço para sustentar o estado. Não existe esforço para sustentar um estado de iluminação espiritual, porque não há esforço. Há esforço para sustentar queda. Autopreservação, autoengano, aquela completude de Deus que eu nunca mais senti na minha vida ficou lá atrás, que eu nunca mais senti. Como se conectar você consigo mesmo. Como alcançar esse estado? Bem-vindo ao mundo dos buscadores espirituais. Como alcançar a completude? Bem-vindo ao mundo dos buscadores espirituais. Como me unir ao todo? Bem-vindo ao mundo dos buscadores espirituais. Estão todos atrás do Santo Graal. Onde ele está? Você pode apontar para você mesmo agora. Está aqui. Tá aí. Porque está aí. Não está em nenhum outro lugar. Não se percam nas experiências. Elas vão levar ao engano. Por isso que a gente fala, principalmente dentro do Vedanta, né? Não sou professor de Vedanta, não estudei Vedanta, não venho de uma linhagem de Vedanta, mas é trazido como o conhecimento firme. Tem esse nome porque tem um motivo. Conhecimento firme é um conhecimento que não é abalável, é inabalável, irrepreensível. É o que é e pronto, acabou. Satsang. Ah, mas eu não concordo. Não tem problema, não concorde. É o que é. Não tem problema. Depois você vai ouvir de novo. Depois você vai ouvir mais uma vez.
Depois, aquilo que você ouviu que não tinha função nenhuma na sua vida, você vai ver, gente, eu ouvi de novo e hoje eu consegui entender o que estava sendo dito lá atrás. Antes eu não entendi, agora eu consigo. Não como um mérito, mas porque antes talvez estávamos fechados àquilo e agora não estamos mais. Foi uma chave que virou ali. Não se percam nas experiências, porque senão a busca pela completude vai ser literalmente eterna. E vai voltar vidas e vidas e vidas atrás de uma completude, sendo que a completude já é você. Gratidão, Leila. Segunda pergunta, ela é bem longa, tá? Eu percebo que algumas sombras internas surgem e, embora tenha aprendido a aceitá-las com menos dor e autocobrança, também noto que certos padrões prejudiciais continuam a se manifestar de uma forma sutil, como se fossem uma programação enraizada. Como posso lidar com essas sombras para que elas não dominem minha mente, especialmente quando a percepção se torna mais difícil à medida que a luz aumenta? Como evitar ser enganado pela mente que pode achar que já está resolvido, mesmo quando ainda vejo que há questões a serem enfrentadas? Às vezes, sinto que não há mais nada a mudar, mesmo percebendo o que está acontecendo. É uma pergunta, não, é uma página de um livro, né? Uma página de um livro. Mas vamos lá. Vou colocar aqui do ladinho que eu vou lendo, tá, pessoal? Que aí eu fico com a pergunta aqui do meu lado, eu consigo ir acompanhando aqui, porque ela é bem grande. Eu fico pensando, às vezes, dentro desse processo de autoobservação, sobre quem observa essas sombras que surgem e começo a perceber uma pitada, e obviamente não tem nada pessoal, até mesmo porque nenhuma pergunta ela é assinada, eu começo a perceber um pouco de uma certa arrogância, de uma certa falsa humildade no ego espiritual. Não estou falando sobre índole de ninguém, não estou falando sobre consciência, né? Estou falando de processos que trazem alguns nuances, como, por exemplo, perceber as sombras que surgem, como que eu lido com essas sombras, como se fosse algo separado de nós, como talvez perceber que achar que já está resolvido, mas achar que o que está resolvido, sabe? Às vezes sinto que não há nada a se mudar, nada a mudar, mesmo percebendo o que está acontecendo. Então, vamos perceber esse padrão aqui, disso que está acontecendo, disso que está se movimentando aqui, dentro dessa formulação dessa questão, que tem dor, que tem autocobrança, que são padrões que são notados, que são prejudiciais, e eles continuam a se manifestar de forma sutil, como se fosse uma programação enraizada. Todo o ciclo kármico, toda a roda que você se encontra, e a roda dentro da roda, que é toda essa manifestação cíclica, kármica, né?
tudo isso que está aqui junto, andando ao mesmo tempo, todas essas engrenagens, elas são programações. Você está envolto a programas. São programas. Nós temos programas da dor, tem programas de insatisfação, tem programas de alegria. Existem inúmeros programas dentro da engenharia interna do ser. E eles podem ser modulados, remodulados, existem técnicas terapêuticas que vão te levar a tal lugar, te reconhecer tal coisa, fazer tal movimento, etc. O que quer que seja. Mas nós temos toda essa programação acontecendo e se estabelecendo em nós constantemente. Nós estamos falando aqui também daquilo que te liga ao planeta, porque a gente está falando sobre questões do planeta aqui nessa pergunta, e não só do planeta, mas da conexão com o cosmos, com o todo. Então, nós estamos falando dos registros na plataforma da entidade corpo. A entidade corpo tem inúmeros registros. Registros de desde antes da sua chegada ao planeta, inclusive. Você tem registros na sua plataforma da entidade corpo de outros movimentos seus, que a gente pode até trazer, movimentos de outras vidas, ou o que quer que seja, nesse sentido. Mas no corpo das outras vidas, sim. Sim, está tudo em você. Todas as milhares de nuances, de medos, de projeções, que talvez você nem sinta e nem saiba, são muito mais prejudiciais ao seu estado sublime de consciência do que aquelas que estão sendo vistas. Porque o que está sendo visto está no raso. Então compreenda que quando eu trago sobre a arrogância espiritual, é porque só está sendo visto aquilo que quer ser visto. Aquilo que está disponível, aquilo que está em cima. Porque as nossas sombras realmente, que são inteiramente passíveis de aceitação dentro da compassividade do olhar empático para consigo mesmo, são as nossas sombras reais, que são aquelas que estão decantadas. São as que não são vistas. São as que não são sentidas. São as que não são observáveis. Porque essas que estão sendo vistas, elas vão nos enganar. Elas são apenas pontas de icebergs, sabe? Nossa, olha como eu sou bom, olha como eu estou limpo, olha como eu estou iluminado, olha como, até na hora que mexe no calo, e a própria pergunta nos leva para esse calo. Veja, como posso lidar com essas sombras para que elas não dominem a minha mente, especialmente quando a percepção se torna mais difícil à medida que a luz aumenta? A percepção se torna mais difícil à medida que a luz aumenta. A percepção deveria se tornar mais clara à medida que a luz aumenta. Porque se antes eu não consigo ver algo, e eu coloco luz e agora eu vejo. Não é o contrário. Se eu coloco luz e não consigo ver, significa que essa sombra se esquiva de mim. Quem está se esquivando? Quem não quer ser visto? Quando a percepção se torna mais difícil à medida que a luz aumenta. Não, luz é luz. Quanto mais luz você põe, mais visto fica. Pode ser difícil, talvez, olhar o tamanho daquele buraco. Aí eu vou te dar razão.
Eu achava que era um cinto, agora eu botei luz, tem uma naja aqui. Eu não quero olhar para essa naga aqui de forma nenhuma, eu não quero olhar para ela. Mas ela está lá. E não é difícil essa percepção, é justamente ao contrário. A nossa cegueira, a trava nos olhos, não nos permite ver e dar real importância àquela sombra. Não no auto-julgamento. Para que que você vai se julgar? Você já fez o trabalho mais difícil. Você já botou luz. Você já viu a sombra. Você está se julgando por quê? Se você já viu. O que é importante no sentido de você auto-observar-se é compreender que todos somos passíveis de erros, todos somos passíveis do auto-julgamento, do julgamento, todos somos passíveis de uma ilusão, o qual nós antes observamos que isso ontem não era um quadro, hoje é, e pronto, e está tudo bem com isso. E está tudo certo. Às vezes sinto que não há nada a mudar, mesmo percebendo o que está acontecendo. Aí eu enxergo de duas formas. Ou o cansaço de uma busca que eu vou continuar essa busca, estou cansado disso. Estou cansado de ficar dando volta. Ou sinto que não há nada mais a mudar, mesmo percebendo o que está acontecendo, o que também pode nos trazer a similaridade da arrogância dentro do ego espiritual. De perceber que, ok, o que eu já estou fazendo aqui já está de bom tamanho, por exemplo, né? Já dei 10 passos, está bom demais para mim, eu estava lá embaixo, agora eu já estou aqui em cima. Aqui em cima aonde? Que luz é essa que clareia a sombra que deixa com que ela vá embora? Então, eu vou relembrar a vocês a frase de Jung, que eu repito e faço questão de sempre repetir quando ela me vem. Nós devemos ser como o sol do meio-dia. O que é ser o sol do meio-dia? Tenhamos todas as nossas sombras sobre os nossos pés. Se você viu um rastro de uma cobra, você precisa ir até a cauda dela, pelo menos, e pisar na cauda dela. É sua obrigação realizar esse movimento, a não ser que você queira continuar em sofrimento. Não há problema você querer continuar no sofrimento. Mas não perca o seu tempo jogando luz a questões que você não vai olhar, não vai mexer, porque de nada vai adiantar. O caminho, ele é solitário. O caminho, não há culpados. Porque o caminho é você, que é o caminho, o caminhar e o caminhante. Nós falamos, inclusive, ontem no Essential dos trabalhos em Trindade. Então, perceba que talvez a sua insatisfação seja consigo mesmo. E você somente está espelhando isso em algo ou alguém para que você não seja autorresponsável pelo seu processo. É o meu pai, é o meu irmão, é o meu amigo, é o mestre, é o professor, é o companheiro. Mas percebe que nunca é a gente está fazendo sempre o nosso melhor. E realmente você está fazendo sempre o seu melhor. Não há culpados e não precisa encontrar alguém para culpar. Pura e simplesmente aproveita a jornada e percebe nesses nuances de sombra
dentro do processo de autoinquirição e autoobservação, qual é o melhor momento para que você se sobreponha a todas elas. Porque você não precisa ir atrás de cada uma delas para se resolver. Às vezes, como num dominó, um toquezinho que você dá nessa pecinha aqui, derruba uma série de outras sombras que você nem sabia que existia. Imagina se você tiver que ir naquele dia, 2 de setembro de 1974, quando sua avó puxou tua bochecha e você não gostou e... Nossa, sua vida ia ser um inferno, tenho certeza. Não se trata disso. Se trata de uma compreensão maior sobre o que isso representou. E isso é um código, é uma chave que vai destravar inúmeras outras amarras na sua vida e vai levar você a um universo de menos cobrança, menos padrões, aceitação, uma manifestação mais sutil, menos programada, com menos domínio, com menos dificuldades. Quanto mais luz dentro do estado de consciência em que você acredita que se encontre, quanto mais luz, mais oportunidade de transformação e mudança. Sabe? Manda mais, porque eu tô aqui para isso. Ah, mandou mais, eu não aguento mais isso na sua vida. Então, pessoal, se você não aguenta, não vai haver transformação. Se você não se dedica, não vai haver transformação. Se você não se colocar disponível, não vai haver transformação. A porta é estreita. Se eu tivesse aqui agora fazendo uma live sobre como colocar música eletrônica com os cogumelos e os alucinógenos de sei lá o que das quantas, não estou falando mal de nada e nem de ninguém, mas como que eu vou fazer o Paranauê rodar muito louco na sua cabeça e vestindo arco-íris e todo maquiado, sei lá, fazendo alguma coisa assim espalhafatosa? Eu tenho certeza que ia estar borbulhando de coisa aqui acontecendo. Curiosidade, nossa, ele vai trazer para mim a bicicleta de sei lá o quê, a meditação da bicicletinha cor-de-rosa colorida com alucinógenos. Ó, a porta é estreita, pessoal. Quem está pensando em liberação não está com tempo para ficar pensando nessas coisas, não. Não tá, não. Quer integrar, conforme a primeira questão, integrar a espiritualidade no dia a dia. Como que eu me completo aqui? Como que eu me fundo com o divino aqui? Como que eu tenho uma vida mais feliz, um relacionamento, a prosperidade que eu tanto almejo? Como eu coloco isso aqui? Como que eu conecto essas informações aqui? É aqui. É aqui. A continuidade do divino está aqui. Tantra é continuidade. É aqui. É aqui onde eu me manifesto, é aqui onde eu estou, é aqui onde minha presença precisa atuar, é aqui onde a minha expansão de consciência é útil, é aqui, não é lá não. Não estou falando mal de ninguém, nem de nada, nem de nenhuma relação. Todos são livres para fazer o que quiserem fazer.
Mas qual é o ibope que eu vi sobre deliberações para que você deixe suas sombras de lado? Desde quando isso vai dar fila? Quem quer mudanças? Quem quer mudar? Quem quer fazer o planeta um lugar melhor? Vamos começar? É difícil? É suado? Porque sempre vão ter coisas mais interessantes a serem vistas. Sempre terão coisas mais importantes a serem vistas. Mas qual é a consciência que você quer alcançar? É a consciência do Bodhisattva? Então tá errado, alguma coisa aí tá errada. Você não está agindo, nem pensando, nem sentindo como um Bodhisattva. O último Bodhisattva lá que a gente teve informação, brincadeira, né, que eu estou dizendo assim, mas o último Bodhisattva que a gente teve informação, ele saiu do paraíso, veio para o planeta Terra porque ele se dedicou à encarnação, à liberação de outros seres. É isso que você está fazendo nessa vida? Não sei se é, você está preocupado com isso? Então, tenha consciência do que você está buscando. Que às vezes você está buscando iluminação espiritual, mas na realidade você não está querendo isso. Por isso que não chegou. Às vezes você quer parar de sofrer, às vezes você quer entrar numa vibe legal, às vezes você quer, sei lá, tentar zerar o jogo. Eu não sei o que você quer. Mas se você for entrar na consciência búdica, é só isso. Serviço, 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 serviço. Serviço, 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 serviço. Porque no Bodhisattva você ainda toma café, você ainda brinca, né? Você ainda tá lá, não, vou voltar porque vai ser bacana. Buda não, Cristo não. Encarnação à prova, renúncia. Nenhum que veio passou por nenhuma facilidade, não se enganem. Ai, é um projeto de luz, é tanta luz e não sei o que lá, e papapá, o que está acontecendo? Bom, pergunta para o Cristo o que aconteceu com ele. Pergunta para o Buda o que ele teve que abdicar da vida dele. Pergunta para Moisés, que teve que vagar 40 anos lá pelo deserto. Pergunta para o Chico as provações da vida dele. Vai na Madre Teresa de Calcutá e pergunta o que é a consciência crística para ela. Então, cuidado com o que nós imaginamos que seja algo, porque isso é muito perigoso para nós. Se você se colocar disponível, se coloque com o coração, porque aquilo que você pede, você vai receber. Esteja preparado para isso e seja feliz. Gratidão, Leila. Podemos a última? Sim. Pergunta 3. Se somos todos centelha divina e uma alma com ensinamentos de outras vidas, como acessar nossa sabedoria para conseguirmos ter menos sofrimentos e sermos luz? Mais uma vez, eu trago aqui a oportunidade da autorresponsabilidade, de não ir buscar em outro lugar senão agora a nossa liberação. Porque todos os ensinamentos que lhe serão úteis que você já teve em outras vidas ou em outras experiências, existências, esses ensinamentos eles são úteis.
quer você os acesse de forma consciente ou não. O medo que você sente, a alegria que você sente, a facilidade para falar, a facilidade para entender, ou a dificuldade para entender, ou a dificuldade para se expor. Tudo isso são ensinamentos de outras oportunidades. A gente pode falar sobre vida, frequências, existências, outras sensibilidades. Mas tudo isso, na realidade, é um conjunto, uma caixa de ferramenta que cada um vem para exercer o seu melhor papel. Se você não tem acesso a isso, é porque não precisa ter. Senão você teria. Se você quer buscar esse acesso, você precisa compreender assim: quais as ferramentas faltam em mim hoje que não me permitem obter a sabedoria necessária para que eu enfrente as adversidades do dia a dia? Compreende qual é a diferença de você assumir a responsabilidade sobre aquilo que você é e você buscar fora uma desculpa para que você não consiga se realizar? Então, se eu observo em mim os sofrimentos, se eu observo em mim a falta do discernimento, se eu observo em mim a falta de sabedoria, eu preciso pegar esse kit meu de ferramentas, essa minha mala de ferramentas, e verificar nelas por que que eu não estou usando essa minha mala de ferramentas aqui, por que que eu não estou usando? Ah, não, mas é porque eu não tenho uma chave de fenda. Porque me falta uma chave de fenda. Eu vou buscar por ela. Por que que eu tenho que colocar a responsabilidade num outro eu imaginário? Ou se não é imaginário, um outro eu que não seja o que eu estou fazendo aqui agora. Então, entenda que você já tem tudo aquilo que você precisa e já está na sua bagagem. Você só precisa buscar na sua bagagem, mas como eu acesso essa sabedoria? Justamente dessa forma que eu estou dizendo para você, assumindo a responsabilidade. Não existe outra forma de você obter sabedoria sempre que você se responsabilize por ela. Não é? Toda mágica tem um preço. Qual é o preço dessa mágica, da sabedoria, desse kit de sabedoria? Responsabilidade. Essa é a mágica. Então, se a gente busca a sabedoria para que nós tenhamos responsabilidade sobre o nosso processo, esse kit vem rapidinho. Esse kit aparece assim, ó. Pum! Um kit apareceu com duas chaves de fenda, uma maior, uma menor, uma Phillips, um serrote, um martelo, o que quer que seja, vai aparecer rapidinho se você se responsabilizar. Se você quiser colocar a culpa de todo o seu processo, naquela vida que você teve, de todas as mulheres que você já foi, de toda a raiva do masculino, o que quer que seja que você queira colocar como desculpa, você vai ficar preso a uma história e não vai se desenvolver o tanto que você deveria ou se permitiria se desenvolver. Então, como eu acesso? Né? Você pode ter as ferramentas aí das viagens astrais, as projeções, os registros, o sei lá o quê, e não é nada disso que eu faço. Né? Para mim, não é nada disso que eu faço, e para mim não é nada do que me interessa fazer. Quando na realidade a nossa responsabilidade faz com que essa autocompletude venha. Se eu arrumar alguém para culpar, seja qual for o processo, eu estou tirando de minha responsabilidade e não vou me autorrealizar. Eu vou continuar colocando fora aquilo que sempre esteve dentro de mim. Então, por que que eu vou procurar em outro lugar uma caixinha de ferramenta para me ajudar aqui se eu posso ter a minha própria? Seria estranho, né?
Imagina você na sua vida real. Você tem a oportunidade de ter uma caixa de ferramenta do seu lado, mas você não quer ela. Você quer ir atrás de uma ideia daquilo que você já foi, porque se alguém pode ter uma ferramenta que pode ajudar você hoje na sua dificuldade de ser feliz. Faria sentido para você, de forma linear, essa afirmação? Acho que não faria, né? Acho que para ninguém faria. Por que então buscar por algo, sendo que somos aqui completos agora? Sendo que se fosse para estarmos em qualquer outro lugar, a gente estaria. Mas se estamos aqui agora, é aqui agora que devemos resolver todas as nossas pendências. Não, mas tem uma ferramenta muito legal lá atrás. Tudo bem. Usufrua dessa ferramenta agora. Não, mas é isso que eu estou perguntando, Saulo. Eu quero ter acesso a essa caixa de ferramentas, mas eu quero ter acesso a essa caixa de ferramenta aqui. Está em você. Entende que não está na vida passada? Entende que não está na sua outra existência? Entende que não está em nenhum lugar fora? É dessa forma que a gente faz o link entre as questões, desde a conexão com o divino, que eu quero buscar uma caixa de ferramentas das conexões com o divino, com o qual eu vou me realizar. Eu quero buscar essas mesmas ferramentas para que eu resolva todas as sombras, para que eu tenha acesso a todas elas e consiga me realizar. E eu quero descobrir onde eu encontro essa caixa mágica, porque é mágica. Uma caixa mágica que vai me ajudar a completar toda aquela falta que eu sinto dentro de mim mesmo. Não está lá, está aqui. Nos responsabilizemos. Não nos autocobremos ou não nos julguemos. Nos autorresponsabilizemos. É diferente. É diferente, né? Frase máxima do Homer Simpson sobre a culpa. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Essa é a frase máxima do Homer Simpson, né? Que eu acho que a gente pode trazer aqui como uma oportunidade da gente compreender dessa forma lúdica se realmente nós estamos buscando a liberação do sofrimento ou se nós estamos buscando por mais uma bela história a ser vivida. E é isso. Muito agradecido pela paciência, pela gentileza, pela oportunidade, pelo tempo. Sejam felizes. Namastê. Namastê.